Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. No episódio de hoje do InPodcast eu vou falar para vocês sobre uma dificuldade bastante comum, no caso entre as pessoas, que é a falta de foco, né? A falta de foco é um dos três principais fatores que fazem com que as pessoas não alcancem os resultados. Assim eu vou comentar sobre o que leva uma pessoa a não ter foco e também eu vou dar 5 dicas bastante importantes que se aplicam a tudo que você precisa realizar em sua vida. E no final eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a forma como eu programo as minhas próprias atividades, tá bom? Meu nome é Marcelo Teófilo, eu sou fundador da Empoderia e se esse tipo de conteúdo, se esse tipo de assunto é do seu interesse, então se inscreva no canal, né, e ative as notificações para você receber os novos episódios aqui do InPodcast, tá joia? Bem, vamos lá. Por que será que as pessoas elas ficam tão dispersas e acabam abandonando as suas atividades, né? Em primeiro lugar, eu quero destacar que a falta de foco faz com que a pessoa se torne refém das suas próprias atitudes. Com isso, o caminho natural é o quê? O aparecimento da desorganização em um curto espaço de tempo. O trabalho ele naturalmente ele vai se acumulando e a consequência é a falta de resultados acompanhada da perigosa desmotivação. O que a gente percebe é que a qualidade do nosso trabalho ela está muito associada à devida atenção que nós destinamos ao que precisa realmente ser feito. Ou seja, estabelecer prioridades é saber se relacionar bem consigo mesmo. Sobretudo é fazer um bom uso do que? Do nosso tempo disponível. Agora, por que será que as pessoas ficam tão dispersas e acabam abandonando as atividades e deixando os compromissos de lado? Ou seja, o que precisa realmente ser feito acaba ficando em segundo plano, acaba ficando pelo caminho. Eu digo para vocês o seguinte: sem medo de errar, a falta de foco ela começa por um problema chamado ausência de estímulo. Bem, quando você se sente estimulado por um determinado assunto, você é capaz de passar horas e horas a fio sem se sentir incomodado. Então, eu vou dar um exemplo bastante simples para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo passar para vocês, tá joia? Quem é que não conhece algum jovem que fica durante várias horas em frente a um computador jogando videogames? Quem é que não conhece uma pessoa que adora novelas, seriados ou filmes e assiste durante várias horas? Esse tipo de exemplo que eu acabei de dar para vocês, ele se aplica a tudo, né? Se aplica à nossa vida financeira, aos nossos investimentos, se aplica à leitura de um livro, ao nosso trabalho, a um determinado projeto, se aplica ao aprendizado de uma nova língua, de um novo idioma, entre tantas outras coisas. Então, em grande parte, o ponto de partida da falta de foco está muito associado ao prazer que você sente em realizar uma determinada atividade. Claro que não é só isso, né? Eu também vou falar sobre outros pontos que são importantes. Mas quando não existe o prazer, a tendência natural é que você acabe se desmotivando e abandonando tudo aquilo que está fazendo, ou então deixando de lado o que precisa realmente ser feito. Por isso, sempre se fala sobre a importância de nós fazermos bom uso das nossas 24 horas, pois elas podem ser nossas aliadas ou não. Vai depender sempre do quê? Das nossas escolhas. Afinal, o tempo é o quê? O tempo é comum a todos. Todos nós temos as mesmas 24 horas. A diferença está em como nós lidamos com os ponteiros do relógio, como o pessoal dizia antigamente. Então cabe a nós o quê? O discernimento sobre o que precisa ser posto em prática, ou seja, o discernimento sobre o que de fato realmente precisa ser feito. E sendo assim, a primeira coisa que você precisa levar em consideração é se a sua falta de foco não está relacionada ao fato de que você não está sentindo prazer naquilo que está realizando. Se você está achando as suas atividades de repente chatas, né, desagradáveis, com certeza você não vai conseguir ter foco. Por isso é tão importante que você esteja vinculado a atividades e trabalhos que lhe deem prazer. E ter prazer em uma determinada atividade significa que você realmente acredita no que está fazendo e que essa atividade ela pode realmente gerar bons resultados, né? Resultados bacanas para você. Então, você precisa definir o que deve ser feito. Esse é o ponto de partida. Definir o que precisa ser feito consiste em
relacionar as atividades que precisam ser realizadas para que você possa selecionar aquela que irá fazer primeiro. Assim você tem de forma clara tudo aquilo que precisa fazer ao longo do dia e, consequentemente, conseguirá, né, executar de maneira bem mais tranquila e simples as suas atividades. Então, eu lhe dou a seguinte dica: relacione todas as atividades que precisam ser feitas e separe por ordem de importância as 3 principais. A seguir, o que eu digo a vocês é o seguinte: defina a primeira atividade que será realizada e coloque em prática seguindo as próximas etapas. Se porventura você possuir várias atividades, como é o meu caso, né, uma boa dica é a seguinte, uma boa ideia é a seguinte, é estabelecer horários para cada uma delas. Isso faz com que o seu dia comece bem mais organizado e acabe rendendo muito mais, tá joia? O segundo ponto é o seguinte: estabelecer prioridades. Nós sabemos que fazer várias coisas ao mesmo tempo não dá certo, não dá resultado. Isso é claro, isso é um fato. Toda e qualquer pessoa que consegue ótimos resultados ao longo da vida trabalha de forma objetiva. Sendo assim, você só pode passar a realizar uma atividade a partir do momento que tenha concluído a anterior. Jamais transforme o seu trabalho, né, ou então a sua atividade em pequenos fragmentos. Isso não traz resultados, pelo contrário, prejudica bastante a sua vida e o seu desempenho. Então, quando você definir uma determinada atividade que será realizada, não desvie a sua atenção para outras coisas. Siga em frente com aquilo que você iniciou e vá até o final. Outro ponto extremamente importante é o seguinte: estipule um tempo. O tempo precisa ser definido para que você possa alcançar os melhores resultados. Assim, verifique quanto tempo você precisará para realizar uma determinada tarefa. Se o período for muito longo, procure defini-lo, né, separando-o por grupos de horas. Isso vai trazer uma facilidade muito grande, uma facilidade muito maior para você desempenhar as atividades. Realizar os seus projetos, né, dentro de determinados períodos específicos de tempo, torna o seu trabalho muito mais sucinto, muito mais produtivo. Com isso fica bem mais fácil, né, você atingir o quê? Você atingir os seus objetivos. Então, faça o seguinte: defina quanto tempo você irá dedicar a uma determinada atividade. Se você acredita que irá precisar, por exemplo, de 4 horas para conseguir realizar e finalizar um determinado projeto, pense se essas 4 horas elas podem ser distribuídas, por exemplo, em 2 períodos de 2 horas, na parte da manhã e na parte da tarde. Ou até mesmo se você poderá realizar essa atividade, por exemplo, em 4 dias, né? Dedicando 1 hora de cada dia justamente para poder realizá-la. Enfim, fazendo esse tipo de análise, né, com certeza você terá uma percepção muito melhor do seu próprio tempo e dessa forma você conseguirá utilizá-lo de maneira muito mais adequada, aumentando sobretudo a sua produtividade e trazendo melhores resultados. Tá joia? Outra questão importante, que seria o quarto ponto, é elimine os estímulos externos. Hoje nós vivemos cercados por uma quantidade excessiva de informações. São ligações que nós recebemos durante o dia, são mensagens enviadas por e-mails, né, e aplicativos, são reuniões online, né, as famosas lives, enfim, uma quantidade absurda de dados e informações que nos são enviadas. Então, é natural que você fique o dia inteiro monitorando o celular, né? Ou seja, todo mundo hoje em dia faz isso. O problema é que esse tipo de comportamento, ele rouba o nosso tempo e a nossa atenção. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês é o seguinte: diz respeito às pessoas que trabalham com vários sites, por exemplo, abertos ao mesmo tempo no computador. Esse tipo de hábito tira completamente a sua atenção. Dessa forma, não abra outras abas em seu computador enquanto você estiver realizando uma determinada atividade. Com certeza o seu desempenho ele vai melhorar. Outra dica importante é: desligue o seu celular para que a sua atenção esteja totalmente voltada para o que precisa realmente ser realizado. Ao eliminar
os estímulos externos, a sua produtividade com certeza irá crescer. Você irá constatar em pouco tempo isso que eu estou falando para vocês, tá joia? E por último, estabeleça pequenas pausas. Pequenos intervalos de tempo nos ajudam a manter o foco e aumentam significativamente o nosso rendimento. O descanso é fundamental para que nós possamos o quê? Revitalizar as nossas forças e restabelecer nossas energias. Então, a cada hora trabalhada, separe sempre o quê? Alguns minutos para você tomar um café, né? Aproveite para você relaxar, caminhe um pouco, né? Levante, caminhe um pouco, não fique apenas sentado, né? Veja os seus recados no WhatsApp, não tem nenhum problema, né? Nesse sentido, ou seja, você está no seu intervalo, você pode fazer o melhor uso desse tempo, o uso que você achar mais adequado. E respire tranquilamente, relaxe, né? Esse momento é justamente um momento para você relaxar. Essa pausa é fundamental para o seu bem-estar. Afinal, você não é uma máquina, né? Nós não somos máquinas. Né? Passados, agora, obviamente, passados uns 10, 15 minutos no máximo, não mais que isso, retome a sua atenção ao que você estava fazendo e mantenha esse mesmo ritmo até concluir a sua atividade, ou pelo menos até o momento da nova pausa. Então, esses 5 tópicos eram os tópicos que eu gostaria de passar para vocês, né? E como é que eu faço para desenvolver as minhas aulas e os meus conteúdos, por exemplo, né? Só para vocês terem uma ideia. Eu começo o dia sempre o quê? Definindo tudo aquilo que eu preciso realizar e estabelecendo justamente o que? As prioridades. Enfim, no caso dos conteúdos que eu preciso produzir para o site, para o YouTube, né, para as redes sociais, eu já tenho definido previamente que essas atividades eu realizo sempre de segunda a sexta-feira entre as 19 e as 22 horas. Da mesma forma como se eu estivesse dando uma aula, por exemplo, na faculdade, né? Para isso eu coloco o quê? O meu celular no modo silencioso, né? Eu abro apenas a página que eu vou trabalhar no computador, no caso no meu caso no notebook, né? E estipulo intervalos de 15 minutos entre cada hora, justamente para que eu possa descansar. Dessa forma eu consigo o quê? Eu consigo ter foco, né? A minha atividade ela se torna extremamente produtiva. Eu alcanço os meus objetivos e com o tempo eu tenho cada vez mais aulas e conteúdos o quê? Publicados, que é justamente aquilo que eu desejo, é justamente aquilo que eu mais quero, né? Isso é justamente o que me dá prazer, ou seja, eu estou conectado, eu estou vinculado ao meu prazer. Outra questão é a seguinte: eu utilizo esse processo em todas as minhas atividades ao longo do dia, não é somente com as coisas relacionadas à empoderia, não, tá? Com a minha empresa imobiliária eu também faço isso, com todas as minhas outras atividades eu procuro separar, organizar o tempo e naquele período eu dedico totalmente a minha atenção ao que eu estou fazendo. Bem, é com esse tipo de organização bastante simples, né, que você consegue o quê? Manter o foco e alcançar excelentes resultados. Gente, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu queria falar um pouquinho realmente sobre essa questão do foco. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma maneira para você mudar a sua percepção, mudar o seu olhar, né? Você ter uma visão diferente sobre como você pode se relacionar com o seu tempo, né? Como você pode se relacionar com as suas próprias atividades. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber os novos episódios e também compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso à informação. Tá joia? Super obrigado, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!